Acidentes graves com aviões, infelizmente, costumam terminar com a morte de todos a bordo. Mas, como nada nessa vida é absoluto, existem dois casos impressionantes de duas mulheres que sobreviveram a uma queda de 3.000 metros de altura ao caírem do avião ainda em movimento. O curioso é que os dois casos aconteceram com dias de diferença entre o fim de 1971 e o início de 72, em regiões completamente diferentes e adversas. Vamos começar pelo caso da comissária de bordo, Vesna Vulovic. O dia 26 de janeiro de 1972 prometia ser como qualquer outro para a comissária de bordo. Vesna Vulovic, que estava a bordo de um DC-9 da companhia Yugoslav Airlines, trabalhando como comissária, e tudo corria bem. O voo 367 partiu de Copenhague com destino a Belgrado, capital da Sérvia, por volta das 3 horas da tarde. Até que no meio do trajeto, quando a aeronave já estava a 10.000 metros de altura e passava por uma cadeia de montanhas da antiga Tchecoslováquia, por volta das 16 horas, o avião sofreu uma enorme explosão no compartimento de bagagem, que resultou no desmembramento das partes do avião, que se partiu ao meio. A comissária, na época, com 22 anos, foi a única sobrevivente entre os 28 passageiros e tripulantes. De acordo com as investigações, Vesna ficou presa por um carrinho de comida na parte de trás do avião, que se partiu no ar. A cauda do DC-9 caiu em uma montanha coberta de árvores e neve, que, segundo os peritos, amorteceram um impacto da queda. Ela foi salva por Bruno Honk, um lenhador de uma comunidade tcheca que ouviu seus gritos no escuro em meio aos destroços do avião. A primeira explicação para o acidente foi de que uma bomba teria sido colocada a bordo por nacionalistas da Croácia durante a escala em Copenhague, na Dinamarca. A tese trabalhava com o fato de que nacionalistas croatas, de fato, teriam realizado mais de 120 ataques terroristas contra civis e militares iugoslavos entre 1962 e 1982. No entanto, em relação ao voo 367, do qual Vesna foi sobrevivente, não foram encontradas provas concretas que confirmassem este argumento, pois nunca encontraram a caixa preta do avião. Sendo assim, ninguém foi acusado pelo suposto crime. Tempos depois, em 2009, 2 repórteres investigativos de Praga informaram que o avião teria sido confundido com uma aeronave inimiga e derrubado por um caça da própria Força Aérea Tcheca. Baseados em documentos secretos da Autoridade da Aviação Civil da antiga Iugoslávia, os jornalistas acreditavam que a Polícia Secreta Tcheca criou a versão contada por Vesna para encobrir o erro dos militares. A aeromoça dizia que não se lembrava do acidente, nem do resgate e, portanto, continuou voando como passageira. Segundo os jornalistas, a polícia secreta iugoslava também teria colaborado com o plano. E como os relatos de Vesna eram plausíveis, ninguém teria duvidado. Mas a situação de Vesna realmente foi grave. Depois de chegar no hospital, a aeromoça passou 10 dias em coma. E, segundo uma reportagem do The New York Times, de 2008, ela teria fraturado o crânio, 2 vértebras, a pelvis, várias costelas e as 2 pernas. A queda rendeu para a comissária um lugar no Guinness World Records, o livro dos recordes, em 1985, como a sobrevivente da maior queda livre sem paraquedas. A aeromoça ficou temporariamente paraplégica, mas depois que se recuperou plenamente, voltou a trabalhar no balcão da Yugoslav Airlines. Vesna virou uma celebridade na Sérvia e acabou virando ativista política. Em 1990, ela foi demitida da companhia por participar de protestos contra o então presidente Slobodan Milošević. Ela seguiu lutando contra o nacionalismo nas 2 décadas seguintes até que foi encontrada morta em sua casa em Belgrado, em dezembro de 2016. Vesna morava sozinha com seus 3 gatos e tinha 66 anos. A causa da sua morte nunca foi divulgada. A segunda história é da adolescente Juliane Kopk, que em 1971 foi protagonista de uma incrível história de sobrevivência e determinação na Amazônia peruana. Seguinte, na véspera de Natal daquele ano, ela e sua mãe estavam a bordo de um avião em direção a Pucallpa, na Amazônia peruana. Milagrosamente, a jovem de 17 anos conseguiu sobreviver
a uma queda de 3,2 mil metros de altura, enquanto estava presa a seu assento, que havia sido arremessado para fora da aeronave. Juliane nasceu em Lima, Peru, em 10 de outubro de 1954, filha de 2 biólogos alemães, Hans William Kupp e Maria Kupp. Ela cresceu cercada pela natureza e tinha um profundo interesse por animais e plantas. A família vivia no país sul-americano estudando a flora e a fauna da região. Durante um voo, o avião da companhia aérea Lança enfrentou uma forte tempestade e foi atingido por um raio, se partindo no ar. Em entrevista para a rádio da BBC, Juliane disse que o avião entrou em uma zona escura e que, durante a forte turbulência, o motor externo do lado esquerdo do avião começou a pegar fogo. Nas lembranças da sobrevivente, as últimas palavras de sua mãe foram: "É o fim, tudo se acabou." Enquanto os presentes de Natal e os panetones voavam dentro da aeronave, os passageiros gritavam e choravam. Juliane, que estava sentada ao lado de sua mãe, foi lançada para fora do avião enquanto estava presa à sua cadeira pelo cinto de segurança. Apesar dos ferimentos provocados pela queda, a jovem conseguiu sobreviver. Sozinha na selva, Juliane enfrentou desafios extraordinários. Ela tinha uma clavícula quebrada, cortes profundos nas pernas e havia perdido seus óculos. Oh, meu Deus! A jovem procurou outros sobreviventes, principalmente sua mãe, mas não achou ninguém. Juliane também não encontrou os destroços da aeronave, nem malas, apenas um saco de balas de frutas. Juliane logo percebeu que precisava sair daquele local para sobreviver. As copas das árvores eram tão densas que ela não poderia ser localizada por aviões de busca. Usando apenas um vestido e calçando uma única sandália no pé, ela saiu andando e logo se deparou com um pequeno riacho. Ela decidiu segui-lo, na esperança de que esse curso d'água se tornasse maior e desembocasse em um rio. Segundo a alemã, que foi criada no Peru, no quarto dia, ela ouviu o som de um abutre, que reconheceu por conta do tempo que havia passado em uma reserva de pesquisas na Amazônia com seus pais. Ela relatou que sentiu medo, pois sabiam que eles só pousavam quando havia muita carniça, e pensou no volume de corpos do desastre. Quando encontrou o leito do rio, Juliane ainda se deparou com 2 poltronas com 3 passageiros que haviam caído de cabeça no chão. A jovem, na época, ficou paralisada pelo pânico, segundo suas recordações. Era a primeira vez que via uma pessoa morta. Juliane relatou que pensou que uma das pessoas pudesse ser sua mãe e que, ao mexer no corpo com um pedaço de madeira, percebeu que as unhas do pé da mulher eram pintadas e sua mãe não as pintava. No 10º dia, ela achou que estava tendo uma alucinação quando viu um barco ancorado nas águas do rio e, ao seguir por um caminho na selva, encontrou uma cabana com cobertura de palha, onde havia um motor e 1 litro de gasolina. Devido à ferida na parte superior do braço direito, sua clavícula estava infestada de larvas com cerca de 1 centímetro de comprimento. Juliane lembrou de um episódio com seu cachorro, que estava com a mesma infecção quando seu pai colocou querosene nele. Na mesma hora, com instinto de sobrevivência, ela sugou a gasolina e colocou na ferida. Na manhã seguinte, após 11 dias na selva, Juliane foi finalmente encontrada por alguns homens que a levaram para uma comunidade próxima. No primeiro momento, os homens ficaram assustados e pararam de falar quando avistaram a menina. Juliane relatou que talvez eles pudessem tê-la associado a uma espécie de deusa das águas, um Oxum, uma personagem do folclore local que é uma espécie de híbrido entre um golfinho e uma mulher loira e branca. Mas ela se apresentou em espanhol e explicou o que havia acontecido. Em seguida, os homens trataram seus ferimentos e lhes deram algo para comer, e no dia seguinte, ela foi levada a uma zona urbana. Ela reencontrou seu pai em Pucallpa, onde ele estava a trabalho um dia depois do seu resgate. Nos dias seguintes, eles tentaram avidamente obter notícias sobre o paradeiro de Maria Kupp, e no dia 12 de janeiro, eles encontraram o corpo dela. Juliane, depois do acidente, retornou para a Alemanha e passou a estudar biologia e antropologia, focando em áreas relacionadas à Amazônia, e mais tarde
se tornou uma cientista renomada. Ainda bem, né?